Panetones, chocotones, ceia farta, meia-noite, um velho que nunca morre vestido de vermelho, cercado por esposas com um terço da sua idade, ouvindo crianças com os pedidos mais inusitados, pedindo brinquedos que o Papai Noel sequer sabe repetir a pronúncia. Lojas cheias de pessoas vazias. Para os endividados, promoções e compras parceladas. Para os menores de 1,20 m, brinquedos de graça no saguão do shopping. Uma árvore artificial com piscas musicais made in China, com presentes adubando o porcelanato sob o qual a árvore de Natal está plantada. Gente cheirosa, cabelos arrumados, unhas feitas, crianças felizes e limpas, família reunida no penúltimo selfie do ano. Logo o céu estará iluminado com fogos de artifício e para o terror dos cachorros com morteiros. No almoço do dia seguinte, nós comemos o que sobrou de hoje. Abraços não faltam e, como em toda família um crente, uma pequena pausa é feita para lembrar do genuíno sentido do Natal. Poucas palavras são pronunciadas e uma breve oração é feita. No Natal todos parecem ganhar o coração e o Espírito de Cristo. Os pedintes recebem nesse dia mais esmolas do que todo o último trimestre. Todos parecem ganhar o coração de Cristo. Até os tímidos falam com quem nunca viram, desejando Feliz Natal. Até os introvertidos distribuem sorrisos. Nesse dia, os guardas estão mais simpáticos. Vêm as infrações, mas ao invés de pegarem um bloco de multas, levantam as mãos e gritam Feliz Natal! Nesse único dia, todos são mais empáticos, mais perdoadores, atentos às necessidades alheias, gratos e felizes. Nesse dia, ignoramos as barberagens dos outros, o barulho dos vizinhos e até começamos a conversar com a sogra novamente. Alguns só conseguem fazer isso depois de uns goles, eu sei. O clima de Natal é realmente contagiante. Eu fico pensando se agíssemos por um ano como agimos no Natal, como seria. Mas sabe, eu penso em um Natal sem fogos, sem banquete, sem apetite. Eu penso em um Natal monótono, com poucos sorrisos e muitos olhares, com poucas conversas e muitas orações. E eu quero dizer algo que você talvez nunca tenha pensado. Foi exatamente em um clima como esse que o primeiro Natal foi celebrado. Normalmente romantizamos o primeiro Natal. Nos cartões natalinos, o estábulo está tão limpo e organizado que chega a ser convidativo. Os animais estão tão calmos que nem parecem bestas. José está tão tranquilo que nem parece que caminhou dezenas de quilômetros e está tão sereno que nem parece estar preocupado com os recursos escassos. Embora seja madrugada, ele não parece lutar contra o sono. Alguns pintores até colocam uma auréola sobre sua cabeça e um facho de luz sobre o recém-nascido, que de tão forte aparenta ter uns 6 meses de vida. E o que falar de Maria? Ela não está inchada ou esgotada como ficam todas as mulheres que passam por um parto. Ela está consolada por um anjo de expressão adocicada e levemente efeminado. Nós limpamos o estábulo, adestramos os animais, rejuvenescemos José, tornamos robusto o recém-nascido, revigoramos Maria e escrevemos em vermelho Feliz Natal. Mas será que o primeiro Natal está bem representado? Vamos para uma breve aula de história. E eu quero adiantar que não existe romantismo algum. Para acabar com a insurreição dos Macabeus, um exército rebelde de judeus, legiões romanas invadiram a Palestina e Herodes foi nomeado rei dos judeus. Depois da conquista romana, quase todo o território judaico estava em ruínas. Herodes não gozava de boa saúde e se aproximava dos 70 anos, quando ouviu boatos sobre um novo rei nascido em Belém. Logo decretou que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Os pastores devem ter ficado coçando a cabeça com essa notícia ao lembrar do coro de anjos: Glória a Deus e paz na terra.
Como harmonizar o canto dos anjos com o sepultamento de dezenas de crianças? Ah, meu amigo, o primeiro Natal. Deus, o Deus que criou o universo, tornou-se criatura. Durante 9 meses ele flutuou no líquido amniótico de uma virgem. Aquele que afirmou: o céu é o meu trono e a terra estrada dos meus pés, ficou do tamanho de um óvulo fecundado, ou seja, de um ponto final. Aquele que dividiu a terra em mais de 6.000 idiomas e dialetos e que fala a língua dos anjos, veio como um bebê que não sabia pronunciar uma palavra sequer. Aquele que providencia 1,7 kg de alimento para cada um dos 7 bilhões de habitantes da terra, veio como uma criança que, para manter-se vivo, dependia do leite materno e boa vontade de um adolescente. Aquele que nos conforta em toda nossa tribulação foi acalmado por uma mulher tantas vezes que não pôde contar. E José? Eu fico imaginando José atravessando a estrada poeirenta da Palestina, iluminada com o luar, preocupado com as finanças, com o local do parto, com a perseguição imposta por Herodes, em como iria explicar para a família que o filho não era dele, mas de Deus. E se os familiares acreditariam que um anjo visitou dizendo que ele seria padrasto do Criador? Enfim, tudo dando errado. Eu fico imaginando José com todas essas perguntas. Fico imaginando se ele teve suas dúvidas dissipadas e se ele lembrou-se, ao ver o menino Jesus nascendo, do que Deus dissera 700 anos antes por meio de Isaías. Porque, assim afirma o alto, o sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo, habito num lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e para vivificar o coração dos contritos. Ai, Maria! O que dizer de Maria? Se ela, quando segurou Jesus no colo a primeira vez, se ela teve dúvidas se o chamaria de meu filho ou de meu Deus. Deus ganhou braços, pernas, olhos, boca, coração, pulmões e rins. O onipotente tornou-se frágil. Eu fico imaginando Jesus correndo e suando, envergonhado por não conseguir conter os gases enquanto brincava com os amiguinhos, embaraçado por não segurar o arroto após a refeição, acanhado com o cheiro de suas axilas após um dia de trabalho na marcenaria. Eu fico imaginando ele espirrando, dando uma topada, ralando os joelhos, perdendo uma partida da sua brincadeira predileta. Pensar em Deus dessa forma parece reverente, não é? Mas, por favor, não pense isso. Permita que ele seja tão humano quanto pretendeu ser. Deixe que ele entre em nosso mundo da maneira como pretendeu fazê-lo, pois somente se o deixarmos entrar é que ele poderá tirar-nos daqui. No seu nascimento, Jesus ensina que Deus pode fazer mudanças radicais. Deus entrou no drama da história como seu ator principal, dividindo a história do mundo em antes de Cristo e depois de Cristo, e acredite, ele faz o mesmo por nós. Um é um João antes de Cristo, outro é o João depois de Cristo. Um é um filho do trovão, o outro é o apóstolo do amor. Um é Maria antes de Cristo, outra é Maria depois de Cristo. Uma é uma prostituta endemoniada, a outra uma missionária. Com seu nascimento, Jesus ensina que Deus é humilde. Quando Deus encarnado visitou o mundo, o pálido ponto azul, não fez como uma exibição de onipotência, mas de uma forma extremamente simples. Não haviam fotógrafos, marqueteiros, jornalistas. Se você fosse Deus, você dormiria sobre a palha, beberia leite materno, usaria fraldas? Eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar os anjos
para dormir sobre a palha. Deixou de dirigir as estrelas para segurar no dedo de Maria. Deixou de receber a adoração dos anjos para receber a incompreensão dos homens. Com seu nascimento, Jesus ensina que Deus é muito determinado. Em qualquer momento, Jesus poderia ter desistido. E quem lhe condenaria? Quando ele viu o tamanho do útero, quando percebeu como suas mãos seriam pequenas, quão suave seria sua voz, quanta fome seu estômago sentiria, ao primeiro sinal de mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de frio, na primeira vez que arranhou o joelho, na primeira vez que assou o nariz, quando viu o chão poeirento de Nazaré, quando seus amigos cochilaram diante da leitura da sua lei. Em qualquer momento, Jesus poderia ter dito: basta, chega! E quem o condenaria? Mas ele não fez isso. Não fez? Por quê? Deixemos que ele responda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com o seu nascimento, Jesus ensina que Deus tem um ponto fraco. O seu nascimento vulnerável na cidade de Belém é um exemplo claro da forma como ele vem, não apenas ao mundo, mas como ele vem a cada ser humano vulnerável. O Todo-Poderoso tem um ponto frágil. Ele pode ser rejeitado, assim como o amor. Aliás, ele é amor. Com o seu nascimento, Jesus ensina que Deus é um especialista em transformar tragédia em triunfo. O nascimento simplório e quase catastrófico de Jesus não é lembrado como uma tragédia, mas celebrado como uma festa. Lembre-se que Deus poderia ter mudado o rumo das coisas a qualquer momento, mas Ele não fez isso. Por quê? Porque o caminho redentor passa pelo sofrimento, não ao redor dele. Com o seu nascimento, Jesus ensina que Deus está ao lado de quem sofre. Em certa escala, Jesus conheceu as espécies de sofrimentos comuns a todos nós. Por isso, eu não provo o sofrimento sozinho, mas com Deus ao meu lado. Como disse Davi em Salmo 68:19, bendito seja o Senhor que dia a dia suporta as nossas cargas. No fim, o próprio Deus que tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, também perdeu esse filho. Como Deus responde ao questionamento: onde está Deus em meio à dor, em meio às tragédias? A resposta de Deus não é uma intervenção miraculosa, libertadora, mas uma ação condescendente. Ele preferiu juntar-se a nós no meio do mal e tornar-se uma das vítimas do pecado e da dor. No primeiro Natal, nós lembramos, antes de tudo, que Ele é uma mensagem para os que sofrem com as injustiças, porque o julgamento dele foi injusto. O primeiro Natal foi uma mensagem para os carentes, porque Ele foi pobre. Foi a mensagem de Deus para os pais que perdem filhos em uma tragédia, porque o Pai Celeste acabou perdendo esse mesmo filho em um assassinato brutal, em uma morte precoce. Foi uma mensagem para os incompreendidos, porque ele não foi compreendido nem pelos seus parentes. Foi uma mensagem para os perseguidos, porque antes mesmo dele ter consciência da sua existência na terra, já estava fugindo da perseguição estatal. O primeiro Natal é uma mensagem de Deus para cidades que sofrem com o terrorismo, como Mossul, ou com a criminalidade, como o Rio de Janeiro. O primeiro Natal é Deus colocando as mãos nos ombros dos sofredores e com um silencioso olhar dizendo: eu sei o que é isso. O menino Jesus, no primeiro Natal, é Deus gritando: eu estou aqui. E para mim, nenhuma mensagem de Natal poderia ser mais alentadora. Eu não poderia terminar deixando de dizer aquela velha verdade. Não adiantaria Jesus nascer 1000 vezes em Belém se ele não nascer verdadeiramente no seu coração. Feliz Natal!